Relacionamento aberto. Monogamia. Não monogamia. Trisal. Zé? Tá bom. Pronto, monogamia. Pronto. Olá, senhores, bem-vindo ao canal. E não é que o pastor da peruca foi pego novamente no flagra? Exatamente. Mesmo depois de toda aquela repercussão da semana passada, onde o Bostil inteiro pôde conhecer a forma exótica na qual o pastor tá tocando uma investigação pessoal, que é sigilosa e ninguém tem nada a ver com isso. Ainda depois ele foi lá, gravou um pronunciamento oficial dizendo que houve um equívoco. Ele mesmo assumiu que usar peruca e uma calcinha entrochada, aí também já é demais, mas mesmo assim apareceu outro vídeo dele e parece que já tem um pessoal começando a desconfiar. Desde quando alguém precisa se disfarçar de Luana Piovani para fazer qualquer tipo de investigação? É isso que as pessoas estão se perguntando nesse exato momento. Mas antes de colocar o vídeo do pastor do Bumbum Guloso, eu queria falar sobre um outro assunto aqui rapidamente. Eu acho que todos vocês aí estão acompanhando que os Estados Unidos estão ameaçando invadir a Venezuela. Em resposta a esse movimento, o Nicolás Maduro falou que tá tranquilo porque ele tem à sua disposição nada menos do que 4 milhões de milicianos que estão dispostos a arriscar a própria vida por ele. O Donald Trump que se atreva, né, senhores? Você tá vendo as imagens aí do pessoal que tá fazendo a segurança do Nicolás Maduro, e se eu fosse ele eu ficaria meio preocupado. E se por um lado os Estados Unidos têm o maior exército do mundo e supostamente conseguiria prender o Maduro a qualquer momento, a Venezuela também tem os seus agentes altamente capacitados. Aí você tá vendo o pessoal treinando com cabo de vassoura, aparentemente. Eu acho que isso se deve ao fato da economia lá tá meio precária e as únicas armas que o Maduro conseguiu providenciar pro pessoal foi essa aí mesmo. Enquanto os Estados Unidos vêm com porta-aviões, o pessoal na Venezuela tá assim, ó, brincando de espadinha com cabo de vassoura. E apesar de eu falar isso com bom humor e tudo, mas não deixa de ser uma situação bem triste. Só que o que mais chamou a minha atenção foi o vídeo de uma senhora onde ela parece provavelmente ameaçando os Estados Unidos, segurando um pedaço de lixo. Exatamente, é assim que ela pretende combater o maior exército do mundo. Aparentemente, a dona Neide aí do vídeo não está com as suas faculdades mentais em ordem, mas tudo bem, pelo menos ela tá tentando, e se realmente os Estados Unidos se atreverem a atacar a Venezuela, eles vão ter que enfrentar primeiro a fúria da dona Neide aí com uma bazuca feita de corda. Aquí estamos los hijos de Bolívar y Chávez, rodilla en tierra, bayoneta escalada, esperando cualquier intruso invasor para demostrarle de qué estamos hechos. Somos coraje y valentía. Este pueblo jamás permitirá que cualquier vendepatria se quiera adueñar de lo que no le pertenece. Ofrenderemos nuestra vida para defender la patria, nuestro presidente y sus instituciones. Venceremos. É verdade. Eita, bebês, que o meu país Goiânia segue pegando fogo. E adivinha só quem foi pego no pulo em mais uma investigação? Ele mesmo, o nosso pastor Hong. Gente, saca só. No carro dele, você já consegue até identificar. E eles usam sempre esse mesmo modus operandi, né? Ele para em uma rua. Quando ninguém tá na rua ou tem ninguém passando, ele desce do carro. Tem que ter aquela passadinha no peito, né? A mãozinha no peito. E ele segue investigando, ó. Investiga. Dá pra ver até aqui no vídeo que ele até dá uma olhadinha, porque ele tá investigando tanto, que ele dá uma olhadinha pra ver quem que tava ali, né? Pra ver se era alguém que ele conhecia, né? Nunca se sabe. A nossa Wandinha investigativa. Olha aí, gente, ó. É mole! Detalhe que me chamou a atenção nesse vídeo é que ele tá usando outro look da primeira investigação. Vigia, irmã! Parece que supostamente o nosso querido pastor Hong não tem só uma peruca, viu, bebês? Tá, mas agora eu quero saber qual que é a tua opinião sobre tudo isso. Tá aí, senhores, parece que o pastor foi pego de novo no flagra em mais uma das suas investigações sigilosas. Ele aparece olhando para os lados, parecendo até que tá meio preocupado com a possibilidade de alguém tá filmando, e por um golpe do destino parece que sempre tem alguém filmando. Eu acho que a única coisa que o pastor queria é ter o direito de fazer as investigações dele no sigilo. Eu não tenho certeza, mas eu acho que isso não é crime. Então, teoricamente, o pastor tem o direito de ficar usando calcinha e peruca e desfilar na rua dessa forma. No primeiro momento, quando vazou
o primeiro vídeo, ele falou que estava sendo extorquido por algum criminoso que ameaçou divulgar as imagens. Depois desse ocorrido, ele gravou um pronunciamento oficial junto com a esposa e naquele momento eu fiquei mais preocupado com a esposa, pelas microexpressões faciais dela e pelas olheiras da madame. A impressão que eu tenho é que ela não tá tão de acordo assim com essas investigações do pastor, mas mesmo assim, depois de toda aquela repercussão, apareceu esse outro vídeo e o pastor é persistente, hein, senhores? Da primeira vez, ele falou que estava procurando um endereço, era uma investigação pessoal, que ninguém tinha nada a ver com isso, e agora, menos de uma semana depois desse ocorrido, pegaram o pastor de novo na fraqueza. Apesar que eu não sei se esse vídeo aí é recente ou se foi gravado naquele mesmo período, mas só vazou agora, e a única certeza que temos até o momento é que significa. Não é possível que o pastor vai continuar alegando que trata-se de uma investigação, que ninguém tem nada a ver com isso, até porque, teoricamente, não faria mais sentido o pastor continuar saindo dessa forma na rua, sendo que ele foi descoberto, né? Eu acho que de longe a galera já reconhece que é o pastor, já não é segredo pra ninguém esse comportamento dele, e uma coisa que me chamou bastante atenção, isso aí inclusive aparece no primeiro vídeo, é que se você for reparar, o pastor fica com a mãozinha ali nos becos cor de chocolate. Eu não sei se isso faz parte da investigação e talvez nunca saberemos, e outra coisa que chama bastante atenção também é o porquê que o pastor sempre tá vestindo uma calcinha entrochada. E diante desses fatos, muitas pessoas já estão começando a desconfiar que o pastor quer mesmo é namorar pelo bumbum, resumidamente. E vamos supor que sim, o pastor quer isso mesmo, é mais forte do que ele, porque comicha, senhores, o fogo que o pastor supostamente tem em certa região do corpo, parece que tá falando mais alto, e algumas pessoas podem até pensar, poxa, mas tudo bem que o pastor tem essa necessidade, força guerreiro, mas precisa ser na rua? Por que que ele não contrata um profissional, resolve o problema dele e fica tudo no sigilo? Não seria muito melhor pro pastor? E algumas pessoas vendo essa situação podem até achar que o pastor não está com as suas faculdades mentais em ordem, de repente ele pode ter algum trauma ou algum problema psicológico qualquer, mas eu acho que não é disso que se trata. Talvez o pastor tenha uma certa curiosidade de saber como que é a vida de um transformista na noite. Se por acaso ele fosse pego no flagra se relacionando com alguém, aí não restariam dúvidas, mas como ele só aparece andando pra lá e pra cá, meio desconfiado, sempre com a calcinha estrategicamente entrochada, mas mesmo assim, se a gente for pensar pelo lado positivo, analisando as imagens, dá pra ver que ele sempre age sozinho, e também pelo fato dele sempre estar acariciando os becos cor de chocolate, isso deixa entender que o pastor, quando tá no seu momento aí de desfilar na rua dessa forma, a impressão que muitas pessoas têm é que significa e não tem como disfarçar mais. Até o momento o pastor não se pronunciou oficialmente e eu exijo explicações. Já não é a primeira vez, a esposa do cara aparentemente tá sem conseguir dormir já faz vários dias e nada dessa investigação do pastor terminar, senhores. E será que depois de toda essa repercussão e mais um vídeo vazado, o pastor vai dar uma sossegada ou ele ainda vai continuar insistindo com esse negócio? Talvez, nunca saberemos. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou da nova investigação do pastor. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Chagas Teta Júnior de calcinha e peruca, ameaçando os Estados Unidos bolivariano desbeiçado emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu! ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! Excelentísimo señor Donald Trump, en nombre del pueblo, del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y en el mío propio, le transmito un fraternal saludo en la oportunidad de proponer muy respetuosamente la realización de una cumbre por la paz y contra la guerra. ¡Me ayuden!